No Saúde e Fé de hoje, nós vamos falar sobre albinismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o albinismo é uma desordem genética na qual ocorre um defeito na produção da melanina. Isso mesmo, melanina. O que é melanina? É o pigmento que dá cor à pele, aos cabelos e aos olhos. Segundo estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o transtorno afeta uma em cada 17 mil pessoas em todo o mundo, sem distinção de sexo, etnia ou classe social. Mas, minha gente, para entender melhor sobre esse assunto, eu e você vamos receber ele que é o nosso amigo do Saúde e Fé, nosso médico dermatologista, o doutor Érico Pampado de Santos. Doutor Érico, bom dia! Saudade do senhor, bem-vindo! Obrigado. É sempre uma honra recebê-lo aqui, doutor. Obrigado pelo convite. Que maravilha. Então, albinismo, né? Não é aquela pessoa que tem um vizinho chamado albino, né? Não, isso aí é um nome próprio, é um nome né? próprio. Albinismo. Albinismo, eu gosto sempre de perguntar para ele assim, a origem da palavra. Albino vem de... Essa eu não sei. Albino vem da onde? Branco. Albo. Alba, né? O branco, doutor. Porque o padre se usa alva, né? Alba, né? É o branco assim, né? Tá vendo? O Frei Rinaldo também tem coisa para partilhar e ensinar aqui, né? Também. Doutor, o senhor falou da alba. Nós temos uma linha no centro do corpo que chama linha alba, porque ela é mais branca que a outra parte. Agora ele aproveita e esbanja, né? E é a roupa do médico também, né? O médico também usa o branco, né? O alba, né, doutor? Vamos sentar, doutor. Albinismo, doutor. Isso aí sempre teve na história da humanidade, doutor? Sempre teve. É um defeito genético que a pessoa não tem formação nenhuma de melanina. Entendi. E a melanina, ela dá cor à pele, aos pelos, aos cabelos e aos olhos. Mas a pessoa não tem nenhuma dessa substância que dá essa cor a essas estruturas que nós falamos, pele e olho principalmente. A gente já nasce com essa melanina? Já nasce. Já nasce com ela. E quem não tem a capacidade, porque tem a deficiência de uma enzima, que é a tirosinase, ele não deixa completar o ciclo e não forma o final da cadeia, que seria a melanina que protege. Doutor, tem algumas expressões, eu lendo sobre o tema de hoje, assim, muitas coisas que a gente encontra, inclusive na sociedade. É um defeito, é uma coisa assim. Coitada, a pessoa já é melhor chamar assim que é uma mutação genética, etc. Assim, porque falar que é defeito, coitada, a pessoa eu já nasci com um defeito. Não é isso, doutor. Não podemos considerar isso, né? Eu acho que uma deficiência de uma enzima, a falta de uma enzima, é isso que ocorre. Entendi. Nada mais, é uma pessoa absolutamente igual a todas as outras. Entendi. Mas ela não tem uma enzima do corpo que é importante na formação de um produto final chamado melanina. Mas ela tem todas as capacidades, todas. Tudo, só não tem essa pigmentação, doutor. Só não tem essa capacidade de produzir Entendi. melanina. Parte intelectual, parte social. Tudo igual. Tudo ou até igual. melhor, né? Ou até melhor. Em muitos casos, melhor. O senhor trouxe algumas fotos, vamos mostrar, doutor? Assim, vou ilustrar para quem está em casa, assim. Eu gosto muito aqui no Saúde e Fé de trazer, né? Gente, hoje tem uma surpresa aqui no programa, viu, gente? Nós descobrimos alguns dotes, assim, o doutor, assim, tem alguns dotes. Além de ser um grande dermatologista, tem alguns outros dons, né? Que a gente vai mostrar daqui um pouquinho, viu? Olha aí, doutor, aqui então é um caso típico. Então, é um caso típico, né? Um albinismo oculocutâneo. Nós estamos vendo o olho dela, parece um olho azul, mas não é um olho azul. É um olho que não tem nenhuma cor, nós estamos vendo o fundo do olho. Essa pessoa tem dificuldade visual? Muitas. Tem? Muitas. O albinismo, uma das piores coisas que acontecem, isso é adquirido, né? Ele não nasce com essa dificuldade. Entendi, porque a gente acabou de falar assim que a pessoa é normal, igual a tudo, ou seja, então ele vai adquirindo... Por ocasião do albinismo? Por conta do albinismo, por essa deficiência de proteção que ela tem. E aí o raio solar é o grande problema do albino. O albino ele não tem a proteção que a melanina nos dá. Ou seja, uma pessoa exposta ao sol vai ter maior incidência de queimaduras e até mais futuramente um câncer de pele, doutor? Câncer de pele antes dos 20 anos. Uau. Por quê? Porque ele está desprovido de qualquer proteção. Então, a radiação
ela chega, se acumula na célula, modifica essa célula começa a crescer desordenadamente, que é o câncer. Entendi. No olho, a radiação solar, isso no... Aqui tem uma foto mais ilustrada ainda, doutora, né? Essa não tem um albinismo completo, né? Essa menina não tem um albinismo completo, ela tem alguma pigmentação, deve ser um parcial aí, né? Existe então graus? Existe o total, o óculo cutâneo, existe o parcial, só o ocular. Entendi. Ela parece ter um parcial, ela tem alguma pigmentação. Existe então, assim, graus, né? Esses troca graus a foto, por favor. Aí, doutora. E esse senhor simpático tem provavelmente um óculo cutâneo total. Cílios brancos, barba, cabelos, a pele, e ele está de olhos fechados, mas provavelmente esse olho deve ser vermelho, porque não tem nenhuma cor, e aí nós estamos vendo os vasos sanguíneos. Entendi. Né? Então, quando eu olho o olho e aquele olho vermelho, essa pessoa ela não tem nenhuma realmente, é um albinismo óculo cutâneo total. E o senhor falou sobre a dificuldade de visão, ela vai ter dificuldade, vai ter problema de glaucoma, catarata, dificuldade visual, vai ler perto, longe, como é que é? Ele tem uma perda visual porque a radiação, desde que nasce, e aí é um problema que nós temos no Brasil. O senhor citou uma estatística americana e nós não sabemos no Brasil quantas pessoas que sofrem de albinismo nós temos aqui. Mas tem muito aqui no Brasil também. Tem muito, muito. Na Bahia tem uma associação que... O senhor falou Bahia, porque também, aproveitando essa foto, tem alguma relação? Porque a gente sabe que na Bahia é um povo maravilhoso, amado, assim, mas tem muitos afrodescendentes. Sim. Tem alguma coisa a ver, não? Sim, muitos afrodescendentes, assim, mais do que a metade dos albinismos, são afrodescendentes. Então, eles nascem com uma pele totalmente sem melanina, ou seja, branco, eu só estou vendo célula ali, eu não estou vendo pigmento, em uma família de afrodescendentes, com a cor da pele negra. Porque a melanina, doutora, ela está na célula. Por que eu pergunto isso? Eu vou na farmácia, me dá uma cápsula, me dá um remédio de melanina, eu vou tomar e a minha pele vai começar a modificar. Não existe. Não existe. Não existe. A melanina, ela está... Depois eu vou mostrar nos desenhos que a produção fez, que a cada 10 células da camada basal da epiderme, você tem um melanócito, que é o produtor de melanina. E ele é estimulado a produzir melanina pela radiação solar. Entendi. E por que ele produz essa melanina, essa tinta preta que recobre a célula? Para proteger o núcleo da célula, para a radiação não entrar ali e não modificar a célula. Que a célula modificada cresce desordenadamente e aí é o câncer. É verdade, doutor, sim, que além da pessoa, claro que aqui é a saúde do ser humano, enfim, mas temos animais, sim, temos, assim, inclusive plantas albinas. Por exemplo, um exemplo, o coelhinho, né? Ele tem aquele olhinho vermelho, pelinho todo branco, e é uma falta de pigmentação. A gente vê baleias, cobras, inclusive. Cachorro. Assim, né? Cachorro. Plantas também, doutora? A gente sabe que a planta precisa o pigmento verde, que é a clorofila. A clorofila. Então não tem isso. Não é a melanina, né? Entendi. Como nos mamíferos aí, nos seres. Mas existem também, pode né? Mas já é outra classificação. Já é outra né? classificação, do reino vegetal. E no olho, a criança acaba de nascer, às vezes o diagnóstico não é dado, né? Parece que é mais clarinha, mas não se dando, firmando o diagnóstico de albinismo, não tem todos os cuidados. Entendi. Então, mas um pouquinho no sol pode levar, e é nesse pouquinho que vai prejudicando o olho. Essa radiação vai queimando um nervo que fica atrás do olho, e a pessoa começa a apresentar, pela deteriorização da radiação ultravioleta, um movimento repetitivo chamado nistagmo no olho, que é um movimento horizontal dos olhos. Isso é que o nervo fica meio que tremendo aí, doutor? Parece que está procurando. Entendi. Né? Isso é uma lesão do nervo que leva a esse movimento e ele está procurando foco mesmo. E uma deficiência grande da acuidade visual. Né? Para ter uma ideia, tem um grupo muito forte na Santa Casa de São Paulo, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que acolhe o portador de albinismo.
E eles já têm cartilhas ensinando como lidar com o albino, né? Com a pessoa portadora de albinismo. Assim, a fonte no mínimo 14. Tá. Só que isso nós não temos uma adaptação. Letra, né? A fonte de letra. Nós não temos uma adaptação nas escolas, começando pela educação física, que é geralmente feita ao ar livre. Então ele já não poderia se expor dessa maneira, pelos olhos e pela pele. A própria cartilha, as letras são pequenas, a fonte dessa letra é pequena, ele não consegue enxergar direito. Isso é importante porque na questão na escola, né, se a pessoa tem um aluno que é albino, tem que prestar atenção nessas coisas, ou seja, porque ele precisa desse um cuidado um pouco mais especial, né, doutor? Acho que a pessoa mais importante na vida do albino, naquele momento que ele nasce, é o pediatra. O pediatra, quando ele vai receber essa criança, ele deve dar o diagnóstico e aí já começar com prevenção. Porque a salvação é a prevenção. Entendi. Prevenindo com óculos escuros, chapéu, protetor solar e roupas. Doutor, vem um pouquinho para cá, porque a gente vai preparar um espaço especial. Agora, me diz uma coisa, doutor. A gente conhece também situações onde existem raças, né? As pessoas elas nascem mais ruivas, ou de repente raças que a pessoa é mais loira por si só. A raça né? De repente esses nórdicos, irlandeses, etc. Assim. Isso não tem nada a ver, doutor. Ou seja, não. Mesmo sendo loira, tem a pigmentação. Tem a pigmentação, tem a enzima, tem a produção de melanina, só que tem menor quantidade de melanina. Entendi. O número de melanócitos é igual de todo mundo. Ok. Cada 10 células basais, um melanócito. Cada 10 células basais, um melanócito. Isso é igual em mim, é igual no afrodescendente. A minha produção é mais deficiente do que de uma pessoa que consiga produzir mais e pigmentar mais a pele. Mas nós convidamos também, doutor, um desenhista famoso, é um Picasso de Taubaté, né? O senhor conhece? O que você vai mostrar para nós? O que você vai nos brindar aqui, doutor? Aqui, eu fiz um esquema. Tá. O Sol emite radiação. A sua câmera agora que está aqui, doutor. Tá. Né? O Sol ele emite o Sol emite a radiação solar, o VA, o VB, o VC. O VC ainda está contida lá, presa na camada de ozônio, então ela não chega ao nosso planeta. E tem a luz visível e o infravermelho, que é o que dá o calor. Ultravioleta A e ultravioleta B é que vão danificar as células sem melanina. Então o Sol emite, aqui, considerem que é um olho. Olho, ok. Entrou pela pupila, a bolinha preta do olho, na verdade, é uma válvula, é uma abertura. Que ela dilata, né? Dilata e contrai. Okay. Quando está muito sol, ela fica mais contraída para entrar menos. A lente da máquina fotográfica ou da câmera que nós temos aqui também, né? Então, quando ela está no escuro, ela dilata, para poder receber mais luz. Então, quando não tem essa proteção, a luz está entrando, como se você tivesse dilatado a pupila, quando vai no oculista e sai na rua. Sem critério, é horrível. É uma sensação muito ruim, porque você tem abertura total para entrada de luminosidade, e aí, essa luminosidade, além do desconforto que ela causa, ainda ela prejudica o nervo óptico. E aí, todos os problemas. E vai danificando, prejudicando a acuidade visual. Eu seguro aqui, doutor, eu seguro aqui o senhor. Obrigado. Você quer segurar um aí? Na pele... Tudo aqui olha só que maravilha. Aqui são as células da camada basal, aqui o melanócito, e é o produtor da melanina. Quando o Sol estimula essa produção, ele pigmenta a célula da epiderme. E aí, isso é uma proteção. Então, isso aqui, é o nosso, não isso é o nosso. Normal. Né? Quem produz melanina. Quem então, produz melanina. Dando um foco aqui, eu tenho a célula, irradiada pelo Sol, ele vai produzir um capuz de melanina, que na junção das células vai dar o bronzeamento. A cor que a gente tem. A cor que a gente tem. E quando estimula pelo Sol, ele produz mais para proteger mais. Numa célula sem ter a melanina, ou seja, ele tem o melanócito, tanto é que ele pode ter melanoma, um câncer, câncer. Comum, e é um melanoma que não tem pigmento. Entendi. Então Então tem que ficar muito cuidado com a pele. Os albinos estão muito mais propensos, muito mais. Muito mais. Quer dizer,
de 10 por 1, ou seja... O câncer de pele é muito mais frequente, infelizmente, em quem não tem essa proteção. Entendi. Então, não é, como nós falamos, não é deficiente, não é diferente, é igual. Ele apenas não tem a formação desse capuz na célula. E aí, modifica essa célula modificada, errada, se replica errado. Se multiplica, né? E multiplica e causa o câncer. Entendi, né? Esse é o desenho aqui, doutor, né? Nossa, tá vendo assim? É uma forma didática, né? A gente agradece o nosso artista. A doutora Sheila sabe isso? Não sabe desses dons também em casa? Não sabe. Não. Comecei agora. Só aqui. Deu para perceber, né? Comecei agora. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Bem claro para você essa proteção, né? Ou seja, a gente tem essa proteção da pigmentação e ela nos ajuda a proteger dos raios do sol. Ou seja, uma pessoa albina não tem isso, infelizmente, não tem essa pigmentação, não vai produzir. Por isso que tem que ter uns cuidados redobrados, acima de tudo assim, de protetores, doutor, não pode, só não vai dormir de protetor, o resto, acordou, tem que usar, doutor. Usar e evitar luz solar, muito, né? Tendo luz solar, tem que usar o protetor, evitar a exposição, porque não dá para e não é só luz do sol, também é luz... Sim, né? A pessoa com albinismo ele tem uma fotofobia, Entendi. Que é um desconforto uma aversão, extremo à luz, né? Um medo da luz, né? Entendi. Tanto é que eles se dão melhor na noite, na lua. Mais noturno, né? Na lua. E isso protege. E essa proteção tem que ser precoce. Albinismo, doutor. Então, albinismo, recapitulando para quem está chegando agora, doutor? O albinismo é uma doença genética. Ela tem uma deficiência de uma enzima que é responsável pela formação da melanina. A melanina está na camada epidérmica, é estimulada pelo sol e esse melanócito, que é o produtor da melanina, produz essa proteção. E no albinismo, essa cadeia não chega no fim, não existe produção de melanina. A medicina, hoje, a medicina, doutor, genética, ainda não chegou, assim, a pesquisa da produção desta enzima que está faltando aí, doutor? Consegue achar a deficiência no gene, é gene mediado, né? Uma ordem, os nossos genes dão as ordens. E aí o corpo vai seguir o fenótipo, vai seguir a ordem dos genes, né, do genótipo. Mas a produção não tem jeito ainda. Ainda não tem como alterar esse gene para que ele dê a ordem de se criar a gente sabe, doutor, assim, até é bom perguntar para orientar, porque vai que, né? A gente sabe que tem muitas, assim, situações onde pessoas que vão buscar algumas clínicas, sei lá, algumas unidades especializadas, que vão fazer aquele bronzeamento artificial. Vão lá naquelas cabines, ficam lá recebendo luz, etc. Um albino pode fazer isso? De maneira nenhuma. Aliás, não só o albino. Ninguém, né? Ninguém. Essas câmaras de bronzeamento artificial estão proscritas. Tanta literatura trágica, né? Exatamente, elas estão para ninguém. E para o albino, ele vai ter só uma irritação da sua pele, que vai se espessar, que vai favorecer a formação de câncer de pele e vai prejudicar seus olhos. Entendi. Porque... uma criança, doutor, a gente sabe assim que ela já nasceu com essas camadas que não protegem, já nasceu desprotegida. Ou seja, então o câncer de pele pode aparecer também numa criança? Pode. É comum que o câncer de pele surja até em jovens com menos de 20 anos. Por quê? O protetor solar ele não é indicado para menores de 6 meses. Então, você tem uma criança que nasceu com a deficiência da tirosinase, não produz melanina. Os primeiros 6 meses da vida dela são fundamentais, porque ela não pode usar o protetor solar. A criança pode usar protetor solar a partir dos 6 meses. E essa criança é difícil por óculos escuros. Então, assim, a prevenção precisa ser muito bem orientada no primeiro momento, pelo pediatra. O pediatra tem que fazer a orientação, o reconhecimento e depois encaminha para o dermatologista para fazer o acompanhamento, que é muito importante por conta dos cânceres. Existem muitos preconceitos, doutor, para com o albino? Né? Infelizmente, existe. Relatos dos nossos pacientes que têm albinismo sofrem bullying pelos olhos, né? Porque tem aquela movimentação horizontal e rápida
que é o nistagmo, por ser diferente, né? Mas as pessoas têm que ver além do albinismo, né? Enxergar o ser humano. O ser humano. O ser humano, né? Entender, eu acho que isso é importante, entender que só falta uma melanina. Exato, né? É só a única diferença. Eu já vi, doutor Matéria, eu estava lendo, me preparando para entrevistar o senhor, porque eu tenho que me preparar para entrevistar o senhor. Modelos, né? Pessoas assim, mulheres lindíssimas. A gente até vê uma foto aqui lindíssima. Ou seja, modelos também, ou seja, Sim. Tendo essa vida, essa projeção também, né? Ou seja, usou isso a seu favor, né? Nosso embaixador do albinismo do Brasil, Hermeto Pascoal, um gênio. Exato. Um gênio da música, pega uma colher e toca música, pega a barba e toca música. Ele é genial. O que ele tem muito a mais do que eu, né? Ele só não tem melanina, porque o gene dele não autoriza a produção. Eu já vi assim, meninas assim, que pintam cabelo, etc., um batom bonito, ou seja, explorar isso, ou seja, já que não vai mudar, né, não vai mudar a pigmentação, então usar isso em benefício próprio. Exatamente. Né? Isso é importante. Prevenir, eu acho que a grande palavra do albinismo é diagnóstico precoce, prevenção precoce e o entendimento da família. Muitas coisas vão mudar na família. As escolas ainda não têm uma estrutura, não sabemos nem quantos albinos nós temos no Brasil. Né? O IBGE não considera essa informação. Então, nem isso nós sabemos. Não considera, doutor, tem algum porquê? Porque... Nós temos um problema, Frei. Muito é pouco, né? 1 em 17 mil, né? Não no mundo. No estatística americana. Nós temos um problema no Brasil, eu acho que é a notificação das doenças. É ter bancos de dados que nos permitam estudar as doenças e prevenir grupos de doenças. Doenças raras, entre elas o albinismo, merecem ter notificação disso para poder estruturar a escola melhor. Mas é por isso também que existe o Saúde e Fé, a gente traz essa realidade. Importantíssimo. Doutor, a gente tem algumas perguntas que começaram a chegar, algumas dúvidas dos nossos telespectadores. A Laura Marcondes, de Guaratinguetá, São Paulo. Bom dia, Laura, que bom que você está conosco acompanhando o Saúde e Fé. Quem é mais afetado pelo albinismo, meninos ou meninas? Ele não é uma... Laura. Bom dia, Laura. Não é uma doença ligada ao sexo, né? Então, não tem essa diferença. Entendi. Ágata Pontes, doutor, de Tremembé, São Paulo. Bom dia, Ágata, Deus te abençoe, que bom que você também está acompanhando o Saúde e Fé na sua casa, viu? Se os pais têm um filho albino, a chance dos outros filhos também serem albinos? Existe, por exemplo, aproveitando essa pergunta, pigmentação normal, etc., ele, ela, mãe, pai, normal, com a melanina. Pode nascer um albino ali, doutor? Pode. O albinismo ele vem de um gene recessivo, ou seja, ele não se manifesta sozinho. Ele precisa receber o recessivo do pai e o recessivo da mãe. Os dois recessivos fazem que se manifeste o albinismo. Então, um casal que tem uma mulher que porta o gene recessivo, mas ela não manifesta. E o marido também não manifesta, não tem albinismo. 2, 3 filhos com a pigmentação normal. O quarto, se coincidir desse gene, se encontrarem os dois recessivos, manifesta aí sim o albinismo. Olha que interessante, viu? Vamos mais uma pergunta aqui, diretor, mais uma pergunta. Maurício Ferreira, de Ouro Preto, Minas Gerais. Obrigado, Maurício. Bom dia para você, que bom que você está conosco. Quais cuidados diários os albinos devem tomar? Passar sempre protetor solar, usar óculos escuros também é importante? Pergunta o nosso amigo Maurício. Protetor a gente já aprendeu. Óculos é fundamental, doutor? Sem dúvida, Maurício. Bom dia, adoro Ouro Preto. O óculos é fundamental e aí tem que ter um cuidado muito grande. O óculos, ele tem que ser um óculos que tenha filtro anti-UVB e UVA, tá? Anti-radiação ultravioleta. Isso vem identificado nos óculos, tem testes para fazer isso. Por quê? Porque se o óculos não tem essa proteção, como ele escurece, a pupila dilata, para entrar mais luz, tá mais escura, a pupila dilata. E aí, com a pupila dilatada, se ele não tem a filtragem do UVB, aí que vai entrar muita radiação. Então tem que ser óculos com filtro de UVB, é essencial isso, levar em óticas e pedir para testar, né? Nos albinos isso é fundamental,
desde nenezinho. É difícil pensar no nenê usando óculos escuros, mas é a realidade que tem que ser. Ok. Né? Planejar para fazer isso, para fazer essa prevenção. Doutora Gabriela Vasconcelos, de Vitória, lá no Espírito Santo. Bom dia, Gabriela. Que bom que você está conosco, representando a tua linda cidade, viu? O filho de uma pessoa albina pode nascer albino também? Por exemplo, esse caso, doutor, se a pessoa é albina, lá na frente ele sempre vai gerar filhos albinos ou pode... Né? Eu vou dar um exemplo para a Gabriela, que é real, verídico. Os portadores de albinos, eles têm associações, se encontram, acabam formando comunidades, se conhecem e namoram e se casam, né? Como toda pessoa. Então, pai e mãe albino, eles vão ter um filho albino? Muito provável. Os dois são recessivos. Eles só podem mandar recessivo. Entendi. Eles não têm nenhum dominante, a não ser que tenha uma penetrância Ele é albino, parcial. Ela não, o contrário. Pode sim, pode não? Só se ela tiver um recessivo. Ela tem dois. Tá. Ela tem um dominante, por isso ela não é albina. Se ela tiver um recessivo e for esse que ela mandar na formação desse indivíduo... É o predominante. Ele é o recessivo. E o pai, que é albino, tem dois recessivos, ele manda um recessivo. Vai ter que ser recessivo, 100%. Não, mas ela é albina. Ele não, ele tem a pigmentação, ele tem a menina normal, ou seja, né, aí casa-se uma albina e um não albino. E aí o resultado, o filho? Se ele portar o gene recessivo do albinismo, ela vai mandar o gene recessivo. Tá. Ela vai mandar Falta dele. Ele pode mandar o dominante, aí o filho não vai ter, e pode mandar o recessivo, aí o filho vai ter. Entendi. O Rafael Ribeiro, de Governador Valadares, Minas Gerais. Obrigado, Rafael. Deus abençoe você. Bom dia para você, para sua casa, para sua família, viu? Os albinos têm a pele mais frágil em relação às lesões, como cortes também, doutor? Pergunta, Rafael. Não, Rafael não tem, mas tornam-se. Por quê? A radiação solar vai modificar essa pele, vai ficar espessa, ela vai perder a capacidade de cicatrização. Então, ele vai se tornar uma pele sensível, né? Mas ele de nascimento, não. De nascimento ele não tem a melanina e a não prevenção, o não cuidado que deve ter desde criança é o que vai favorecer isso. A Júlia Nunes, de Tiradentes também, hoje Minas Gerais saiu na frente, doutor, o senhor percebe? Obrigado, Júlia, Deus te abençoe, obrigado por representar Tiradentes, Minas Gerais. Gostaria de saber, doutor, se por conta da pele sensível, os albinos têm mais tendência a ter câncer de pele. Recapitulando aí, doutor, vamos reforçar aí. Bom dia, Júlia. Infelizmente, sim. O que protege o nosso núcleo celular é a melanina. O albino não produz nenhuma melanina. Então, ele está totalmente exposto à radiação. Então, essa radiação vai modificar o núcleo, esse núcleo vai crescer diferente e vai formar o câncer de pele. Que maravilha, gente. Por isso que a gente traz aqui. Eu gostei muito de uma frase que o doutor acabou de falar assim, ou seja, a gente tem que aprender a olhar o outro, né, com os olhos também do amor, do respeito, né, só são diferentes, só não tem uma pigmentação. E, né, então, é um ser humano, a gente tem que aprender a olhar isso, acho que é a grande lição aí, né, que a gente aprende e leva para casa.